Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, caro irmão, cara irmã. Hoje, dia 6 de janeiro, quarta-feira, somos convidados pela liturgia da Igreja a refletir o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos de 45 a 52. Diz o evangelista que depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem do lago, enquanto ele despedia a multidão. Jesus não queria se tornar um popstar, famoso, um milagreiro, não. Jesus queria ser amado, quer ser amado, respeitado e adorado por seu povo. Por isso, então, ele convida aos seus discípulos para uma mudança, para sair do comodismo, para sair do lugar de facilidades, de adoração e de veneração do povo, para ir para um outro local, para evangelizar, para levar a palavra de esperança e de paz. E mudança sempre causa dificuldade. Mudança sempre às vezes mexe com a gente, com o coração da gente. E durante essa travessia, os discípulos tiveram grande dificuldade, porque o mar estava tempestuoso. Ondas fortes, ventos contrários atingiam a barca dos discípulos. Essa barca que aparece no Evangelho representa a igreja. Sempre que nos evangelhos aparece a palavra barca, ela pode ser substituída pela palavra igreja, que no tempo de ontem e de hoje enfrenta tempestades, enfrenta provações, enfrenta resistência, enfrenta muitas dificuldades. Então, logo depois de se despedir deles, Jesus subiu ao monte para rezar. Enquanto Jesus rezava ao Pai, na profundidade do seu coração, no silêncio, na intimidade, quando então anoiteceu, Jesus viu que a barca estava no meio do mar e que Jesus estava sozinho na terra. A barca de Jesus estava ali, encostada na beira do lago. Jesus sozinho, sozinho em oração, sozinho no silêncio. E Jesus viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles e, chegando no mar, Jesus começou a caminhar sobre as águas, indo a seu encontro. Jesus vai ao encontro dos discípulos. Jesus se preocupa com eles. Embora os discípulos já estivessem há um longo tempo enfrentando os ventos, as tempestades e as provações, Jesus não vai de imediato ao encontro dos discípulos. Primeiro Jesus reza, Jesus primeiro reflete, se encontra com o Pai, depois então ele vai até o encontro dos discípulos. É a famosa frase: Deus tarda, mas não falha. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa palavra deve ser sempre refletida no nosso coração, para que ela alcance não somente nossos ouvidos e nosso entendimento, mas nossas atitudes, nossas palavras. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Enquanto então Jesus subiu com eles na barca e o vento cessou. Jesus está na igreja, Jesus caminha com a igreja, com os discípulos. Por isso não devemos temer os ventos fortes, as tempestades e as ondas gigantes que se batem contra nós. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados,
porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Os discípulos tinham dificuldade de entender tanta novidade, tanta mudança. Um mestre Jesus que sacia a fome de 5.000 pessoas com apenas 5 pães, ele caminha sobre as águas, ele dá ordem aos ventos e às tempestades e tudo se acalma. Quem é este homem? Que grande poder ele tem! Seus discípulos se escandalizavam, tinham o coração fechado, tinham ainda dificuldade de entender tudo aquilo que Jesus estava realizando e o que Jesus queria com tudo aquilo. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, a você neste dia, te dando saúde, muita bênção, muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.